Fala, minha gente, professor Nelson Hattori, com vocês, começando o nosso curso de interpretação de textos para concursos públicos. Importante a gente saber que interpretação de texto não é e nunca foi uma habilidade absolutamente pessoal e individual. Interpretação de texto é o emprego de ferramentas, é o uso de técnicas. Assim como existem técnicas para que você escreva um texto, essas mesmas técnicas são utilizadas na hora de você fazer a leitura e interpretação. Então é muito importante a gente ter em mente que todos podem fazer um bom trabalho de leitura e de interpretação usando as ferramentas apropriadas, e é exatamente isso o que nós vamos trabalhar aqui com vocês. Então, vamos lá, vamos começar falando um pouquinho sobre tipologia textual. O que é tipologia textual? Minha gente, os textos, de uma maneira geral, eles são construídos em cima de três propostas, de três estruturas básicas. Um texto pode ser descritivo, narrativo ou dissertativo. Tá? Geralmente, não é a classificação que se pede, mas sim o reconhecimento desse tipo de texto, para que você possa identificar dentro da estrutura do texto qual é o foco, qual é o ponto em que você precisa encontrar a informação principal. Então, vamos falar sobre isso daí um pouquinho, tá bom? Uma tossezinha aí no meio que é para poder brincar. Então, vejam aqui. Pessoal, primeiro vamos falar sobre tipologia textual. O pessoal costuma dizer que tipologia textual, deixa eu trazer aqui o meu marca-texto, ela funciona como se fosse uma foto textual. O que quer dizer uma foto textual? Eu vou lá, trabalho um objeto, tá? Eu trabalho um objeto e dentro do trabalho desse objeto, eu costumo fazer o seguinte, eu costumo trabalhar os meus sentidos. Então vejam, vamos pegar, por exemplo, uma caneta, tá? Então eu quero que você observe essa caneta aqui. O que eu sei? Que ela é acinzentada, preta e acinzentada, tá? Que ela é lisa, Ela faz um barulhinho, ó. Ela é ruidosa, tá? Ela é fedida, né? As pessoas põem a mão nela o tempo inteiro. E eu imagino que seja amarga, eu não vou lamber. Mas vejam só o que eu consegui aqui com esse objeto. Eu sei que ele é acinzentado, que ele é ruidoso, que ele é liso, que ele é amargo e que ele é fedido. Tá? O que eu utilizei para poder captar essas informações? Eu usei os meus sentidos. Isso quer dizer que quando eu digo que a descrição é uma foto textual, a foto, na verdade, ela captura única e exclusivamente a imagem. Eu já sou capaz de capturar todas as informações dela, tá? Na utilização de todos os sentidos. Dessa maneira, o que a gente compreende? Que o que representou, na verdade, aquilo que eu capturei? Acinzentado, liso, ruidoso, amargo e fedido. Todas essas características que eu capturei através dos meus sentidos são adjetivos. Então, na verdade, o que eu preciso saber quando eu tenho uma descrição? Primeiro, qual é a palavra que representa o objeto que está sendo descrito, a ideia, o pensamento, a pessoa? Qual é a palavra que a representa? E quais são as palavras que a caracterizam? Então veja só isso daí aqui na nossa estrutura. Então o que nós temos? Na exploração dos sentidos, e já que nós falamos em uma foto textual, o que nós temos é um objeto. Ele é um substantivo. Sendo um substantivo, é sempre uma palavra, né? Vamos chamar de palavra substantiva. Palavra substantiva, porque ela pode ser representada por um pronome, né? Eu falei da caneta, logo em seguida eu digo ela. O que nós sabemos? Que através da exploração dos sentidos, eu capturo predominantemente o que eu preciso quando eu determino que o meu texto é uma descrição. Eu preciso achar o objeto descrito,
as palavras que o caracterizam. Tá? Falou assim, então, a partir do momento que eu determine que o texto é uma descrição, o que eu faço, na verdade, é observar qual é a palavra que representa o objeto, quais são as palavras que as caracterizam. Uma série de outras palavras estão junto fazendo a composição. Só que essas são palavras que apresentam informações em segundo plano. Aqui eu identifiquei o foco do meu texto e tudo vai partir dele. A mesma coisa acontece quando nós temos uma narração. Mesma coisa em termos, porque agora o que eu tenho é um filme textual. E já que eu trabalho com um filme textual, o que predomina dentro dessa estrutura é a ação. Tá? Então é predominantemente uma ação. Vejam, eu narro uma ação. Por isso que nós determinamos que a ação ela é predominantemente verbal. Quem que vai determinar esse tipo de relação? O verbo. Só que o verbo, ele é um termo submisso a uma outra estrutura. O verbo, ele é submisso ao sujeito. E o sujeito sempre vai ser representado também por uma palavra substantiva. Então vejam só, o que eu tenho de encontrar quando eu tenho uma descrição? Quando eu tenho uma descrição, eu preciso encontrar a palavra que representa o objeto e os adjetivos que se associam a ele. Quando eu trabalho com uma ação, eu preciso achar o quê? O verbo principal daquela ação e quem pratica essa ação, ou seja, o meu sujeito. Tá bom? O meu sujeito. Então, essa é a relação importante. Tudo vai girar em torno dessa relação, sujeito, verbo ou palavra substantiva e verbo. Já a minha dissertação, observe, ele é um tratado sobre a suposição de uma verdade. Pessoal, se eu estou trabalhando com uma verdade, ela existe. Se ela existe, ela então é o quê? Substantiva. Então a minha verdade, ela sempre vai ter um valor substantivo. Tá? Eu vou tirar o sujeito daqui e vou colocar aqui. Tá bom? Então o que nós temos numa dissertação? Eu tenho a proposta de uma verdade, eu quero convencer você de que isso daí é verdade. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou explorar argumentos através da minha retórica. Ou seja, eu vou dar exemplos e provas de que a minha verdade é real. Se é isso que eu faço, o que eu levanto dentro desse contexto são o quê? Elementos substantivos também. Como é que eu vou dar um exemplo, né? Como é que eu vou dar um exemplo de uma verdade que é substantiva sem um substantivo? Então, da mesma maneira que nós temos um substantivo representando esse nosso objeto, que é a verdade, nós temos outro substantivo trabalhando a estrutura dentro desse contexto das provas e dos argumentos. Então, o que nós sabemos agora? Que quando o meu texto é descritivo, eu acho a palavra que representa o objeto e, na sequência, as palavras que a caracterizam. Quando eu percebo que eu tenho uma narração, eu pego o verbo principal e quem pratica essa ação. Vou até melhorar aqui a minha flecha, né? Aqui, ó. Ficar mais retinho. Tá? E quando eu tenho uma dissertação, minha reta não está tão reta assim, né? Quando eu tenho uma dissertação, eu tenho o quê? Uma verdade representada por um substantivo que é confirmada através de exemplos, através de provas dentro da minha argumentação, que são outros substantivos. Então eu tenho que achar o substantivo que representa a verdade que está sendo defendida e os substantivos que sustentam essa verdade. Vamos ver um exemplo disso daqui? Olha só. Então vamos pegar a primeira estrutura.
A gente vai ter que determinar se ela é uma narração, descrição, dissertação, mas não é só isso que nós queremos. Nós queremos, na verdade, identificar a estrutura. Então começa assim, ó. Hoje pela manhã, 2 rapazes furtaram um furgão azul e verde em Itacoatiara e o levaram até a cidade de Juá, estado de São Paulo. No furgão havia 2 cães Doberman que só foram percebidos quando a porta de trás do veículo foi aberta. Os cães já estão com seu legítimo dono e os rapazes já estão fora de perigo. Então, qual foi a ação principal? O que aconteceu aqui? Um furto, não é verdade? Então, eles furtaram alguma coisa. Quem que furtou? 2 rapazes. Então, 2 rapazes praticaram a ação de furtar. E quem furta algo, que eles furtaram um furgão azul e verde. Então aqui estão as informações principais. É lógico que eu tenho informações secundárias, né? Eu tenho até ações paralelas a isso tudo, mas só que são decorrentes dessa ação principal. Obviamente os rapazes furtaram o furgão, não perceberam que havia 2 cães, né, Dobermans. Aí em seguida, os cães já estão com seu legítimo dono e os rapazes já estão fora de perigo. O que é que se identifica nisso tudo? Que os 2 rapazes foram atacados pelos Dobermans, tá? Certamente tiveram de ser atendidos. Ao serem atendidos, identificou-se que os cães tinham sido roubados junto com o furgão, já identificaram os 2 rapazes como sendo os assaltantes, certamente foram presos, já que foi por isso que os cães foram levados de volta ao legítimo dono. Mas essas são informações circundantes. Perceba que se alguém perguntar para você assim, sobre o que fala esse texto, você simplesmente vai dizer o seguinte, não, isso aqui é o texto de 2 rapazes que furtaram um furgão e dali para frente aconteceram várias coisas. Percebeu? Então, esse nosso texto, ele é uma narração, tá? Mas eu sei disso por causa das suas estruturas e mais do que tudo, eu sei qual é o foco dessa narração. Próximo. A vida cotidiana caminha para uma rotina destruidora de valores morais. A pornografia desfila livremente pelos canais livres, o vandalismo está presente em bares, escolas e nas principais ruas da capital, e além disso, a vulgaridade tomou conta do vocabulário de nossos adolescentes. Bem, se a gente for observar aqui, ó, esse texto, ele se caracteriza por uma dissertação, não é isso? Então vamos lá. Se ele é uma dissertação, e a gente vai colocar a letra C nele, o que nós temos que achar inicialmente? Sobre o que fala, né? Ele não fala sobre, vejam só, a ideia é estabelecer, ele fala sobre o quê? A rotina, a vida, como uma rotina destruidora de valores morais. Isso daí, a vida, ela é uma rotina, né? Ela caminha para uma rotina destruidora de valores morais. Nós podemos provar tudo isso? Vejam, estamos falando da vida, essa vida é uma rotina, tá? Destruidora de valores morais. Como é que o autor prova essa rotina destruidora de valores morais? Através da pornografia, através do vandalismo e através da vulgaridade. Então eu posso dizer que esse é um texto que fala sobre a vida como uma rotina destruidora de valores morais por causa da pornografia, do vandalismo e da vulgaridade. Vejam, é a forma como eu estruturo esse meu texto, tudo gira em volta disso. Se eu quiser saber onde que o vandalismo está presente, qual é a vulgaridade, onde as pornografias estão, eu simplesmente vou identificar através dessas palavras. E mais uma. Qualquer pessoa que o visse, quer pessoalmente ou através dos meios de comunicação, era logo levado a sentir que dele emanava uma serenidade e autoconfiança próprias daqueles que vivem com sabedoria e dignidade. Então veja só, o que nós temos aqui? Nós temos uma descrição. Como é que eu sei que tem uma descrição? Porque eu tenho alguém sendo caracterizado. Ó, qualquer pessoa que o visse. Vejam que esse o representa a pessoa. Logo em seguida, nós sabemos o quê? Que dele, novamente, outra palavra, que o representa. Né?
Então, aqui estão as palavras que representam o nosso objeto. O que nós sabemos dele? Que emanava serenidade, autoconfiança, sabedoria e dignidade. Então, o que eu posso afirmar sobre esse homem? Tá? Já que é masculino. Tá? Nós sabemos o seguinte, que ele é sereno, autoconfiante, sábio e digno. Então, essa é uma forma de trabalho interessante de você identificar dentro dos textos o funcionamento dessa relação. Tá? Então, é mais uma ferramenta para você identificar o foco desse trabalho. Tá certo? A gente volta com mais interpretação de texto.